Hello, everybody. Good afternoon. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de inglês. How are you today? Como vocês estão hoje? Fine, so bad. Me contem aí, tá bom? Hoje nós vamos iniciar com a nossa correção, a correção da página 26, tá? Page 26. Então, abram aí o livro de vocês nessa página. Ó, aqui eu tenho a Lesson 2, né? A lição número 2. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre transportation, então sobre transporte, né? Os meios de transporte que são utilizados, né? Vocês lembram lá daquela cidade, Greenville? Ó, essa cidade aqui, ó, Greenville Transportation, ou seja, né, o transporte aqui de Greenville, dessa cidade. Estudamos também sobre quais são esses meios de transporte, por exemplo, bike, bus, train, né, que significa aqui bike, bicicleta, bus, ônibus, train, trem, né? Vimos também mais alguns aqui, ó. Van, né, que é a famosa Topic ou a van, né? Ferry boat, que é uma balsa, né, que eu utilizo geralmente para transportar outros veículos, como por exemplo carro, mas também eu consigo transportar pessoas, tá? Algumas pessoas utilizam esse meio de transporte. Então, como é que funciona a ferry boat, professora? É basicamente um transporte aquático, né? Onde eu tenho, por exemplo, que levar um carro de um lugar para outro, só que no meio eu tenho um rio. Como é que eu faço para levar esse carro de um lado para o outro? Posso utilizar a ferry boat, né? E aí eu coloco esse carro nessa balsa e ela transporta até o outro lado do rio, por exemplo. Mas também serve, como eu falei, para transportar pessoas. Taxi, né, que é o táxi que a gente pede, né? Ei, táxi, enfim. Hey, taxi, ok? A gente utiliza também como meio de transporte. E o car, né, que é o carro. Alguns alunos, na aula presencial, perguntaram como seria a motocicleta, né? A moto, tá, professora? Quem anda de moto, né? Vocês viram aqui que não tinha nenhuma motocicleta nessa cidade aqui, porque não é tão comum, né? Em alguns lugares a moto, né? A motocicleta ela não é tão comum. Mas para quem tem a curiosidade de saber como é motocicleta em inglês, né? A moto é motorcycle, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu até escrever aqui de um lado, ó. Motorcycle. Então, a motorcycle seria a nossa moto, a motocicleta que a gente utiliza como meio de transporte no dia a dia. Só me ajeitar aqui. Pronto. Então, vamos lá para a nossa atividade, né? Quais meios de transporte nós temos aqui? Primeiro, eu tenho aqui um ônibus. In English, seria bus. Então, bus. É importante que vocês sempre repitam, gente, em casa, né, o que eu for falando aqui para vocês irem exercitando a pronúncia, tá bom? Então, ó, bus, bus. Aqui eu tenho um train, certo? Um trem. Então, repete com a tia, ó. Train, train. Ok? Aqui eu tenho uma bike, né? Bike, uma bicicleta. Então, repete com a tia, ó. Bike. Ok? Aqui eu tenho uma van, ok? Van. E o ferry boat, né, que eu falei para vocês, ó, tá vendo que está transportando veículos, mas eu também tenho essa parte de cima que pode ser utilizada para transportar pessoas, né, e outras coisas também, outras cargas também. Então eu tenho ferry boat, ferry boat. Por último eu tenho car, ok? Então car. Alright? Ok? Certo? Então vamos lá. On the next page, na próxima página, eu tenho essa atividade número 2, né? Activity 2. Read, ou seja, leia, and circle, e circule. Ó, eu tenho uma perguntinha aqui, ó. How do you get to school? Como você vai para a escola? E aqui vocês iam circular, ó, circle, certo? O meio de transporte que você utiliza para ir para a escola. A professora vou de bicicleta, então I ride my bike, né? Eu ando com a minha bicicleta, eu dirijo, né? No caso aqui andar, né? Eu ando com a minha bicicleta.
I go by car, né? Eu vou de carro. I take a bus, eu pego um ônibus. I take a train, eu pego um trem. E assim sucessivamente. Ó. I take a van, I take a ferry boat, I take a taxi, and I walk. I walk seria eu caminho, né? Eu vou a pé para a escola. Então, I walk, eu caminho, eu ando, enfim. Ah, professora, um problema, né, que surgiu na sala. E eu vou de moto, como é que eu faço? Vocês podem colocar aqui embaixo, desse lado também, o seguinte, a seguinte frase, ó. I go by motorcycle. Motorcycle. Então, vocês poderiam colocar, eu vou de moto, né? De motocicleta. Então, vocês poderiam colocar essa frase aqui embaixo e circular se você vai para a escola de moto, tá bom? Aqui embaixo foi uma atividade, uma questão que muitos de vocês tiveram dúvidas, né? Seguinte, vocês iam ouvir o áudio, eu vou já colocar aqui para a gente corrigir, certo? E esses áudios, eles falavam sobre essas crianças, ó, o nome dessas crianças e o respectivo transporte que ela utilizava para poder chegar na escola. Então, no começo tinha uma pergunta, ó, essa mesma pergunta aqui de cima. How do you get to school? Né? Como você chega na escola? E aí essas crianças respondiam qual era o meio de transporte que elas utilizavam, tá bom? Vou colocar aqui o áudio novamente para a gente ouvir e vou lendo aqui com vocês o que cada criança falou, certo? Opa. Lesson 2. Opa. Activity 3. Track 13. How do you get to school, Julia? I take the bus to school. Então, how do you get to school, Julia? Então, a Julia. Aí ela diz o seguinte, ó. I take the bus to school, né? Eu vou de bus, ou seja, eu vou de ônibus para a escola. Então, aqui vocês iam desenhar, tá bom? Um ônibus. Eu vou colocar aqui o nome, mas vocês fazem o desenho, tá, pessoal? Então, I take the bus to school. Então, eu pego o ônibus para a escola. Certo? Próximo. How do you get to school, Lola? I take the train to school. Então, how do you get to school, Lola? A Lola é essa garotinha aqui. I take. Deixa eu só conferir aqui. Pronto. I take the train to school, né? Porque eu acaba esquecendo. Enfim, então, I take the train to school. Então, ela vai de trem para a escola. Então, vocês colocam aqui. Train, vocês desenham, tá bom? Para desenhar, fazer um desenho aqui de um trem. Próximo. How do you get to school, Finn? My dad drives me to school. We have a big car. Então, como é que o Finn vai para a escola? Ele diz assim, my dad drives me, né? Ou seja, o meu pai, ele dirige, ele me leva para a escola, né, to school. E aí ele diz o seguinte, ó, we have a big car. Ou seja, nós temos um grande carro. Então, car, vocês vão desenhar aqui, certo? Esse big car aí do Finn, tá? Esse carro bem grande. Próximo. How do you get to school, Pam? I take the ferry boat. Então, how do you get to school, Pen? A Pen, essa garotinha aqui. Aí ela diz, I take a ferry boat, né? I take the ferry boat. Então, eu pego o ferry boat, né? A balsa, no caso, como eu falei para vocês. O ferry boat, ele não só transporta veículos, mas também pessoas, certo? O ferry boat. Ah, professora, eu não sei como é que eu desenho. É só lá na página 25, tem aqui, ó, ferry boat, que é essa balsa com vários veículos em cima dela. Vamos lá para o próximo. How do you get to school, Gabe? I ride my bike. Então, how do you get to school, Gabe? O Gabe é esse garotinho aqui. Aí ele diz o seguinte, I ride my bike. Bike seria o quê? Bicicleta, né, pessoal? Então, vocês vão desenhar uma bike aqui, bom? E por último aqui o Oliver. Vamos ouvir.
How do you get to school, Oliver? I walk to school. Então, how do you get to school, Oliver? I walk to school. I walk, nós vimos aqui em cima que é o que, ó? I walk, eu caminho, né? Eu ando, eu vou a pé para a escola, tá? Então, vocês iam desenhar aqui um garotinho caminhando, certo? Então, I walk, eu caminho, eu vou a pé, certo? Próxima página. Opa, acabei voltando para a mesma página. Pronto. Aqui. Na próxima página, nós temos uma atividade nova, certo? Lesson 3, que diz o seguinte, ó. Read and circle, ou seja, né, leia e circule. Nós vamos estudar hoje sobre algumas coisinhas diferentes, certo? Sobre os adjetivos possessivos. E o que é isso, professora? Quando eu tenho posse de alguma coisa, né? Quando eu tenho alguma coisa que é de alguém, que é de várias pessoas, enfim. Então, é uma questão de posse, de pertencer a alguma pessoa, certo? Então, ó, por exemplo, quando eu tenho aqui a frase We take the bus to school. Ou seja, nós pegamos o ônibus para a escola. This is, né? Este é o meu ônibus ou nosso ônibus. Vocês vão circle, né? Vocês vão circular aqui. Qual dessas alternativas fica melhor? Eu estou falando de quem, pessoal? Eu estou falando de nós. Então, o ônibus, ele é nosso ou ele é meu? Certo? Ó, ele é meu ou ele é nosso? Se eu estou falando de nós, ó, prestem atenção aqui, ó. We, né, que significa nós. Se eu estou falando de nós, então o ônibus é meu ou nosso? É nosso, né? Então, nós pegamos o ônibus para a escola. Portanto, esse é o nosso ônibus para a escola, certo? É o nosso ônibus escolar, ok? Então, ó, eu vou colocar aqui. Deixa eu primeiro explicar o segundo aqui, aí depois eu faço uma anotação aqui para vocês colocarem no caderno, tá bom? Então, ó, esse segundo exemplo aqui, eu tenho o seguinte, ó. They drive to work. Ou seja, eles dirigem para a escola. That is his or their car. Ou seja, né, esse aqui, ele é o carro dele ou deles. Se eu estou falando que eles, ou seja, essas duas pessoas aqui, né, eles dirigem para o trabalho. Então, o carro é só de uma pessoa ou é das duas pessoas? O carro é dele ou deles? Se os dois dirigem para ir para o trabalho, ó, se eu estou falando eles, certo? Então, o carro é dele ou deles? É deles, né, pessoal? Então, eu vou utilizar aqui o their. Por quê? Eu estou falando eles. Se eu estou falando eles, então o carro é deles. O carro não é de uma pessoa só. Se os dois utilizam, é porque o carro é dos dois, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer algumas anotações para vocês fixarem melhor. Quando eu estou falando, por exemplo, I significa o quê, pessoal? Eu, né? Então, eu. Se eu estou falando de mim, Então, se eu estou falando de mim, eu estou dizendo que alguma coisa é minha. Então, eu utilizo o my. Então, my. Se eu estou falando, né, dele, né, no caso aqui eu vou utilizar o he, porque ele, dele. Entenderam? Eu, meu, ele, dele. Certo? Então, eu vou utilizar aqui o his. Se eu estou falando de nós, né, que é o we, nós, nosso, tá? É alguma coisa que pertence a nós, então é nosso. We, eu vou utilizar o or, que significa nosso. E por último, they, se eu estou falando eles, então é deles, certo? They, their. Então, sempre que aparecer o que a gente chama de sujeito, que é o I, o he, o we, o they, né? A pessoa de quem eu estou falando, aí vocês vão analisar. Se eu estou falando eu, vou utilizar o my, ou seja, o meu ou minha, então é alguma coisa que me pertence. He, ele, então é dele. We, nós, então é nosso, certo? E eles, plural, né? Então significa que é deles.
certo? Alguma coisa que pertence a eles, deles. Bom? Então, ó, por hora vocês só precisam anotar isso. Dê uma anotada aí no caderno para poder saber o que utilizar, tá bom? Deixa eu colocar até um tracinho aqui para ficar um pouco separado. Ficar melhor de visualizar. Pronto. Então, sempre que aparecer esses sujeitos, vocês vão olhar aqui, né? Vão estudar, dê uma estudada em casa para saber qual dessas opções aqui será a certa a ser utilizada. Então, tenho também essa atividade aqui, ó. A atividade diz o seguinte: read and complete, ou seja, leia complete with or their. Ou seja, vocês vão completar com nosso ou deles, tá? O que é que vocês vão avaliar aqui, ó? Eu tenho essa garotinha que ela diz o seguinte: Hi, my name is Charlotte. I'm from Sydney, Australia. Ou seja, né? Oi, o meu nome é Charlotte. Eu sou de Sydney, da Austrália. E aqui eu tenho algumas informações sobre essa menina e sobre o lugar que ela vive, né, que é na Austrália. Então, letra A. Sydney is a fantastic city. Ou seja, Sydney é uma cidade fantástica, né, que é a cidade onde ela mora. We love city. Opa. Então, nós temos aqui, ó. Eu estou utilizando o quê? O we, né? Quando eu utilizo o we, eu vou utilizar qual adjetivo? O or, certo? Se eu estou utilizando they, aí eu utilizo o their. Mas se eu estou utilizando o we, eu coloco o or. Por quê? Ó? Vou só dar esse primeiro exemplo, tá, pessoal? Por que aqui eu vou colocar or? Porque nós temos aqui a presença do we, então eu estou falando de quem? De nós. Então, nós amamos a nossa cidade, tá? Nós não amamos a cidade deles. Até porque, de quem seria esse deles? Tá? Nós amamos a nossa cidade. We love our city. Ok? My parents and I. Meus pais e eu. São quem? Nós ou deles, certo? Então, eu estou me referindo a quem? Meus pais e eu. Então, se são meus pais e eu, são nós, certo? Não são deles, porque tem eu também, então seria nós. Então, my parents and I live in a house. Né? Meus pais e eu vivemos em uma casa, né? Então, a casa ela é nossa ou a casa ela é deles? Se eu e os meus pais moramos juntos, então a casa é nossa, certo? Então, que adjetivo possessivo que eu vou utilizar? Were ou there, tá bom? Então, vocês vão analisar aqui e ver qual que se encaixa. Lembrando que eu estou falando de we, né? De nós, né? Que são os meus pais e eu, que nós moramos nessa casa. Então, essa casa aqui, ela é nossa, né? No caso aqui, nossa casa é grande, né? Tenho também aqui o Liz and John are our neighbor, né? Ou seja, né? A Liz e o John são os nossos vizinhos, né? Our neighbors. Então, they have a car, né? Eles têm um carro. Se eu estou falando eles, então o carro deles é pequeno ou o nosso carro é pequeno? Né? Eu estou falando de quem? They. Então, qual é o adjetivo aqui que eu vou utilizar para they? O their. Bom, significa deles. Na próxima página também eu tenho a continuação dessa atividade. Ó. We, se eu estou falando de we, né, de nós, eu vou dizer o quê? Que as bikes, no caso, que as bicicletas, elas são nossas ou elas são deles? Então, vocês vão analisar aqui. My parents são os meus pais, então eles, meus pais, eles. Eles, meus pais. Eu vou utilizar o or ou their, o nosso ou deles. Se eu estou falando eles, eu vou utilizar o deles, tá, pessoal? Então, vocês vão colocar aqui. Vocês leiam as frases, tá? Vejam o que é que faz sentido. Oh, my parents don't take a bus to work. Look, these are... Aqui vocês vão colocar a continuação bikes. Então, leiam as frases para vocês entenderem, para compreenderem o que é que significa, para poder encaixarem, né, o nosso, que é o or, ou o their, né, que é o deles, para ver qual é o que fica melhor, tá bom? E por último aqui vocês têm sobre priority
seat, ou seja, assentos prioritários. Quais são esses assentos? Eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar essas plaquinhas aqui, ó, as plaquinhas para gestante, né? São os assentos para quem é gestante, para quem tem criança pequena, né? Idosos, pessoas com deficiência, pessoas deficientes físicos, enfim. Então, aqui vocês vão desenhar quais locais vocês encontram essas plaquinhas, certo? Por que elas são importantes? Por que é importante que essas plaquinhas sejam colocadas? Qual a importância desses assentos prioritários? Para as pessoas com deficiências, pessoas gestantes, enfim. Então, vocês vão desenhar aqui exemplos de alguns locais que vocês possam utilizar essas plaquinhas, né? Que vocês possam ver, na verdade. Então, professor, eu vejo isso no banco, eu vejo isso na lotérica, eu vejo isso no avião, enfim, diversos lugares, tá? Então, vocês vão utilizar aqui, vocês vão desenhar aqui quais locais são utilizadas essas plaquinhas, certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, bye bye, see you in the next class.